Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos ver neste capítulo algo extremamente interessante que João vai chamar a atenção dos cristãos. Ou seja, João aqui vai nos alertar para os falsos profetas, para os falsos mestres. O apóstolo preocupa-se com os cristãos daquela época e também com os falsos ensinos que eram algo comum naquela altura. Infelizmente, esses falsos ensinos não terminaram. Infelizmente, continuam hoje entre muitas pessoas que se chamam de mestres, de pastores, de padres, de líderes, de bispos e muitas vezes não têm um ensino de acordo com as Escrituras. Então João, preocupado com este aspecto, ele vai falar então aos seus ouvintes. Diz assim o primeiro verso deste capítulo 4 da primeira epístola que João escreve. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aqui o apóstolo João está a falar de espíritos, mas está a falar no fundo numa linguagem metafórica, numa linguagem figurada. Aqui ele não está a falar do mundo espiritual, está a falar no fundo, quando uma pessoa fala acerca de alguém, muitas vezes associa essa mesma pessoa ao seu espírito de escritor, a inspiração, estes termos assim, e é disto que o apóstolo João aqui se refere. O apóstolo chama estes profetas, estes falsos mestres, de espíritos. E realmente na antiguidade era comum fazer-se assim. Talvez mesmo entre nós, não há muitos anos, era hábito falar das pessoas como sendo uma alma carente. É uma alma carente, uma alma sedente. Ou quando havia uma multidão de 3.000 pessoas, facilmente as pessoas diziam, não, é cerca de 3.000 almas. Eram termos utilizados para designar pessoas. Então, o apóstolo João aqui está a utilizar esta mesma mentalidade, esta mesma metodologia para falar acerca dos espíritos. Não é que a Bíblia não fale de espíritos imateriais, mas não é o caso aqui. Aqui claramente se está a falar acerca, portanto, das pessoas, dos mestres, dos cristãos que se levantaram, destes falsos profetas que se opunham à palavra de Deus. A passagem que nós estudamos aqui não se refere então a estes demónios, a estes seres espirituais, mas sim a estes homens de carne e osso que de alguma forma estavam a enganar a Igreja. Uma das passagens que falam muito sobre isso, um dos textos sagrados que nos fala sobre este aspecto da vida espiritual e que de alguma forma entra em contacto com o homem e sobre os seus ensinos errados, nós encontramos-la, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, e diz assim lá o texto bíblico: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios. Então aqui estamos a falar de outro tipo de espiritualidade. Portanto, já não é uma pessoa clara e identificada, mas sim, de facto, a ação sobrenatural desses seres. O próprio apóstolo Paulo chama a nossa atenção quando ele diz: Ora, o Espírito, isto é, o Espírito Santo, quando ele fala, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos as pessoas apostatarão da fé, afastar-se-ão da fé, para obedecer então a estes espíritos enganadores. Então temos estes dois aspectos sobre estes espíritos enganadores e não devemos estar iludidos. De facto, os espíritos, quando são enganadores, sejam eles feitos por profetas, homens concretos, ou sobrenaturalmente, eles utilizam muitas vezes até as Escrituras, utilizam até verdades. Mas como já nos dizia o nosso famoso poeta popular António Aleixo, este homem, eu gosto imenso dos seus poemas, porque são simples, mas são extremamente profundos, são extremamente filosóficos também. António Aleixo dizia assim:
A mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. E realmente os falsos mestres funcionam dentro desta lógica que o António Aleixo colocou de uma forma tão bela aqui neste poema. Mas realmente nós temos que perceber que as mentiras que Satanás levanta não são assim mentiras descaradas. São mentiras que são normalmente camufladas, mentiras que muitas vezes estão muito ligadas até à verdade. Se nós olharmos então para as vezes que a Bíblia relata a tentação de Satanás sobre a humanidade e sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, a maioria das vezes ele utilizou a Bíblia. Não sei se já repararam nisso. Lá do Éden, ele utilizou a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse. Esta é a expressão que Satanás usa para enganar o homem e a mulher. Depois, com Jesus Cristo, Satanás faz o mesmo. Ele disse, está escrito a teu respeito que... e se és filho de Deus, faz. Claramente Satanás conhece as Escrituras. E por isso mesmo, muitas vezes, ele tenta enganar, até se fosse possível, aqueles que são escolhidos. Por isso não nos admiremos que se em alguma circunstância, em algumas situações, pessoas utilizam até a Bíblia para enganar aqueles que estão a querer se aproximar de Deus. Então temos que ter uma atitude muito cuidadosa, temos que ser sábios e temos, acima de tudo, de conhecer bem as Escrituras. Se nós conhecermos bem a Bíblia, mais dificilmente nos poderão enganar. É por isso que João aqui diz claramente para que os cristãos não deem crédito a qualquer doutrina, a qualquer espírito que aparece, a qualquer filosofia. Aqui o espírito tem esta lógica de filosofia, de ensino, de doutrina, que pode surgir no nosso meio. E antes, pelo contrário, diz ele aqui, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque realmente muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, ou seja, é preciso termos alguma atenção. Algumas pessoas telefonam-nos a perguntar, ou escrevem-nos a perguntar, qual é a religião certa. As pessoas procuram, como é óbvio, saber, gostariam que eu lhes facilitasse o caminho, dizendo, não, a igreja boa para a pessoa se congregar é a igreja A, B ou C. Facilitava muito as situações, mas corria um grande risco de cometer erros. Porque a questão é que muitas vezes nós nos ligamos aos rótulos em vez de avaliarmos o conteúdo. Nós temos que aprender a avaliar o conteúdo. E é isso que João está aqui a dizer. Antes provai os Espíritos, ou seja, conheçam as Escrituras, verifiquem bem as Escrituras e verifiquem se aquilo que esses homens, essas mulheres, estão a dizer se conformam ou não com a Bíblia. É vital nós termos esta percepção, este trabalho, fazermos este trabalho de casa. Eu lembro-me de uma história que eu ouvi acerca da polícia montada canadiana. E a polícia montada canadiana era uma polícia extremamente conhecida no mundo inteiro pela capacidade que eles tinham de detectar dinheiro falso. Então, alguma vez perguntaram, mas como é que vocês conseguem com tanta facilidade detectar moeda falsa? Ao que responderam com alguma facilidade os polícias da altura, é que nós conhecemos muito bem o dinheiro verdadeiro. Ou seja, eles não se detinham a estudar as moedas falsas, todas as variantes da moeda falsa. Não, eles preocupavam-se era em estudar o dinheiro verdadeiro. E tudo aquilo que saía fora da moeda verdadeira era porque era falsa, como é óbvio. E aqui está uma boa lição para nós. Nós, em vez de tentarmos saber todas as doutrinas sobre demónios, todas as doutrinas do erro, tudo o que Satanás ensina, tudo o que não sei o quê, e infelizmente há muitas igrejas a fazer grandes cursos sobre estas matérias, devemos concentrar-nos naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a verdade, naquilo que é Jesus. Aliás, a vida eterna é exatamente isto, é que conheçamos o Pai e conheçamos o Filho. Quantas vezes as pessoas dedicam horas a fazer cursos, a tentar saber as mentiras, a tentar saber como é que Satanás engana, a tentar saber não sei o quê, quando na realidade nós temos que concentrar a nossa atenção em Cristo Jesus. Concentrar a nossa atenção na verdade, concentrar a nossa atenção na Bíblia e por isso estudar aprofundadamente a Bíblia. Não nos deixando enredar por sofismas, filosofias, porque há pessoas até que têm a Bíblia. E como nós já dissemos aqui, é importantíssimo nós lermos a Bíblia com cautela, para não sermos enganados, porque Satanás também utiliza a Bíblia.
Agora a questão é, como é que nós sabemos que Satanás está a utilizar a Bíblia? Como é que nós sabemos que aquilo que Satanás está a dizer não é em conformidade com as Escrituras? Há uma regra simples que nos pode ajudar a filtrar estas questões. A primeira regra, e simples, há muitas outras que nos poderão ajudar, mas esta é simples e básica, é se aquilo que está a ser dito está em conformidade com todo o ensino bíblico. Se não está em conformidade com todo o ensino bíblico, então é porque aquele ensino é de erro, é de Satanás, não é um ensino correto diante das Escrituras. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo, porque eu vi este exemplo há pouco tempo e fiquei chocado com ele. Alguém afirmava que tinha recebido uma revelação de Deus para cometer adultério. A pergunta é, será que isto pode ser verdade? Será que Deus desafia alguém a cometer adultério? Temos que ir olhar o que a Bíblia diz. E se olharmos simplesmente para os 10 mandamentos, a Bíblia diz claramente para não cometer adultério. Não adulterarás. E o próprio Senhor Jesus Cristo reafirma essa verdade, aliás, ampliando ainda mais a intensidade dessa verdade, dizendo que até na nossa cabeça nós não devemos fazer filmes com a mulher do próximo ou com o marido do próximo. Portanto, quanto mais praticar o ato de adultério. Então é claro que se eu recebesse uma revelação deste género, ou um pastor qualquer começar a dizer que recebeu uma revelação deste género, significa que ele está num ensino de erro. Significa que ele vive num princípio contrário às Escrituras. Porquê? Porque toda a Bíblia ensina claramente que isso é um ensino contrário à vontade de Deus. Este é só um exemplo. Poderia colocar aqui qualquer outro exemplo sobre a mentira, o roubo, qualquer outra coisa. Se de facto a Bíblia toda ela condena aquela prática, nós não podemos dizer que de facto isto vem de Deus. Compreende? É uma regra muito simples que nos ajuda a perceber efetivamente se aquilo que estamos a fazer ou aquilo que está a ser ensinado se conforma com o ensino das Escrituras. É por isso que é tão importante nós conhecermos todas as Escrituras. Não podemos, sem dúvida alguma, ficar agarrados a simples partes da Bíblia e gostamos muito dos Salmos, então só lemos Salmos. Não pode ser. É bom ler os Salmos, eu gosto imenso de ler os Salmos, mas nós temos que olhar para o resto que a Bíblia diz. Perceber bem o contexto das coisas, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina que surge. E infelizmente surgem muitos. Como o próprio apóstolo João aqui afirma, há muitos falsos mestres que se espalharam pelo mundo inteiro. E realmente isto continua a acontecer hoje em dia. E o diabo aproveita-se destas arestas, destas pequenas brechas que muitas vezes vamos dando para introduzir no nosso meio seitas, e quando eu falo em seitas, não me entendam mal, não estou a falar de grupos que são reconhecidos pelo Estado ou não sei o quê, e os outros que não são é que são seitas, porque não é nada disso. Seitas é tudo aquilo que se afasta da Bíblia, tudo aquilo que se afasta da verdade. Portanto, e há igrejas que têm nomes bonitos, nomes até reconhecidos oficialmente, e se calhar são seitas. Portanto, tenhamos em atenção. Mais uma vez, não nos colemos aos rótulos, olhemos para as Escrituras e verifiquemos efetivamente se esses ensinos que estão a ser veiculados são ou não de acordo com a palavra de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio se afirma à luz do mundo, Ele quer clarificar as ideias. O que é luz não é trevas, não há dúvidas. Quando estamos numa sala escura e está tudo apagado, nós não percebemos onde é que está a mesa, onde é que está a cadeira, e se vocês forem como eu, rapidamente vão bater com os joelhos em qualquer coisa. Mas há pessoas que se orientam bem na escuridão. Atenção, mas isto é só uma ilustração, não fiquem agarrados à ilustração. Mas quando nós acendemos a luz, então vemos claramente o que está à nossa frente. Os obstáculos podemos contornar, podemos agarrar objetos. Porquê? Porque há luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então o desafio de Deus para nós é que nós andemos na luz. Esta comunhão com Jesus é vital para nós andarmos na luz. O apóstolo João, e vamos voltar aqui a esta carta, ele continua esta reflexão. Ele diz assim no verso 2 do capítulo 4: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
João aqui está a lançar as doutrinas básicas do cristianismo. E ele quer deixar bem claro este ensino que os gnósticos contestavam. Primeiro, havia aqui duas questões que é fundamental nós refletirmos. João já mencionou isso e ele reforça agora esta ideia. Ele tinha falado inicialmente sobre a divindade de Cristo. Havia grupos religiosos já naquela época que negavam que Jesus Cristo era Deus. Portanto, e de alguma forma ele afirmou nos capítulos anteriores, no capítulo 3, no capítulo 2, que esse grupo de pessoas eram os anticristos, as pessoas que se opunham a Cristo. Porquê? Porque negavam a divindade de Cristo. Agora, João quer também se assegurar que as pessoas não ficam simplesmente agarradas a um aspecto da vida de Cristo, que é o facto de Cristo ser Deus. João quer certificar que as pessoas entenderam bem que Cristo também é homem, ou seja, é homem e é Deus ao mesmo tempo. E é esta dificuldade que nós temos em entender como é que é possível um só ser ter, no fundo, estas duas naturezas. Esta é a nossa grande dificuldade e é por isso que o apóstolo João aqui quer trabalhar este conceito, quer mostrar estas doutrinas. Por isso ele diz: todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, ele primeiro falou da importância de reconhecermos a divindade de Cristo e agora mostra a importância de reconhecermos a humanidade de Cristo. Então é fundamental nós não diminuirmos a pessoa de Jesus de forma alguma. Portanto, não podemos diminuir a pessoa de Jesus dizendo que ele era só Deus e por isso não pode ser um ensino para nós, porque afinal de contas Jesus não entende o que nós passamos porque ele nunca foi homem. E o apóstolo João põe esta ideia de lado dizendo, não, Jesus foi homem 100%, ele sabe o que significa ser homem. Ele veio em carne, ele identificou-se connosco, ele identificou-se com a nossa fraqueza, ele identificou-se com a nossa humanidade, ele identificou-se com o nosso cansaço, ele identificou-se com a nossa necessidade de comer, ele identificou-se com a nossa necessidade de beber. Então Jesus compreende perfeitamente quem nós somos. Esta é a grande preocupação que João aqui tem de estabelecer esta doutrina importantíssima que é a humanidade de Cristo. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Ele é de facto o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que veio entre nós, encarnou para que nós pudéssemos ver a vida e a vida eterna. Então é fundamental que nós não desprezemos a humanidade de Cristo. Às vezes com esta ideia de querermos valorizar, que é importante, a divindade de Cristo, que é vital para a nossa fé, esquecemos-nos que Jesus era 100% homem. E não podemos valorizar um aspecto mais do que outro. Temos que ter este equilíbrio e é isso que João está a tentar estabelecer aqui nestes textos que ele deixou para nós. Este equilíbrio entre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Foi o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A importância da humanidade de Cristo tem a ver com aquilo que eu já disse anteriormente. Tem a ver com o facto de Jesus se identificar connosco. E nesse processo de Jesus se identificar connosco, ele compreende as nossas limitações. Porque ele próprio, como diz Paulo aos Filipenses, ele se esvaziou dos seus atributos divinos e se tornou homem e se tornou obediente, se humilhou ao ponto de ir à cruz e morrer por cada um de nós. Isto é o que diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses. E João está aqui a estabelecer este mesmo raciocínio, que Jesus Cristo foi um homem como nós. 100% homem, 100% Deus. É de facto algo difícil para a nossa mente trabalhar. Mas é por isso mesmo que nós entramos aqui no campo da fé. A fé é exatamente isto. É nós, por um lado, termos esta convicção plena, porque as Escrituras o dizem, e sabermos no nosso íntimo, no nosso coração, que isto é de facto verdade. Aconteceu efetivamente assim. E porquê que nós sabemos isso? Porque nós temos visto na nossa vida a ação de Deus. Coisas que não se explicam humanamente falando. E não é só por ignorância ou por falta de conhecimento científico. Não se explicam porque de facto são sobrenaturais. E na realidade Deus age para além das nossas capacidades. E é por isso mesmo que nós podemos verificar quer a divindade, quer a natureza de Jesus Cristo como homem. Então nós temos esses relatos. É verdade que a Bíblia não dá muito ênfase aos primeiros 30 anos de Jesus. Há um episódio ou outro que é relatado na adolescência, quando Jesus fica no templo, lá a ensinar os mestres, mas é
pouca coisa que nós temos sobre os dados acerca da vida de Jesus durante 30 anos, mas um facto é que Deus é o Deus dos processos. E o facto de Deus não revelar tudo é sinal de que Deus é um Deus que sabe aguardar o seu tempo. E isto é algo que nós temos que aprender. Nós, a geração que eu costumo dizer, a geração de micro-ondas, aquela geração do fast food, a geração que quer tudo aqui e agora, é só clicar no botão e aparece imediatamente. Então esta geração tem de aprender a esperar. Deus é o Deus dos processos. Deus poderia ter facilitado as coisas enviando Jesus Cristo já com 30 anos. Era muito mais simples. Aparecia um homem feito de uma forma sobrenatural e logo Jesus passaria a agir como o mestre dos mestres. Mas não, Deus decidiu que Maria iria conceber de uma forma milagrosa, iria ser uma virgem que iria conceber, iria estar grávida 9 meses, depois o bebê nasceria, iria esperar aqueles 30 anos até que a sua formação humana estivesse completa e depois então Jesus apareceria, onde Deus afirma: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então é esta afirmação que inaugura, digamos assim, o ministério de Jesus. Vemos como Deus esperou 30 anos para que Jesus aparecesse em público e começasse a desenvolver o seu ministério. Mas isto significa que foi tempo perdido? Creio que não. Senão Deus não teria permitido que esse tempo tivesse ocorrido. De facto, Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, mas é ao mesmo tempo o Deus todo-poderoso, o Deus que tem a criação do universo nas suas mãos. E quando Jesus lê o livro de Isaías, quando Jesus está entre nós e entra naquela sinagoga num sábado e ele começa a ler o livro de Isaías no capítulo 61, ele diz claramente que o Espírito do Senhor está sobre ele. Aliás, vamos ler esse texto. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, isto encontramos no livro de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, diz o texto. Então diz Jesus, passou ele a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Realmente esta deve ter sido a maior pregação que alguma vez a humanidade escutou, e com o menor número de palavras possível. Deixou certamente o povo boquiaberto, porque entenderam que o Deus Todo-Poderoso estava entre nós. O Deus tornou-se homem e habitou entre nós, para nós vermos a glória do Altíssimo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.